Pois bem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um tema com o título Deus de Promessas. Deus de Promessas. Vocês sabem que, depois que eu entendi melhor o sentido e o significado da palavra promessa, eu deixei de usar esse termo em casamento. Eu prometo. Porque, na verdade, quem promete não pode falhar. Entendeu isso? Quem promete não falha. Eu, então, prefiro a palavra compromisso. O termo compromisso. Eu assumo o compromisso e peço a ajuda de Deus para cumprir este compromisso. Como diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 15, sem mim, nada podeis fazer. É isso mesmo? 5,15? Não é 15,5 não, né? 5,15, isso. 15,5. Silvana vai verificar para mim. Então, sem ele não podemos fazer nada. Absolutamente nada. Então, por isso fazemos em nome de Jesus, pedimos a bênção dele e assim por diante. Hoje coube a mim o privilégio de iniciar a série de sermões sobre o Natal de Jesus. Celebramos nessa comunidade, tradicionalmente já, o mês de dezembro, o mês todo natalino, todo ele. Foram preditas este nascimento e este momento em forma de profecias e várias promessas sobre o nascimento de Jesus. Mas eu gostaria de destacar nessa noite 5 promessas. Foram várias promessas, vários momentos onde houve manifestações de que haveria de vir, que haveria de acontecer. O Natal nada mais é do que o símbolo maior de uma promessa. O Natal é também o símbolo maior de esperança, porque há promessas que envolvem a pessoa de Jesus no Natal. Então, crer no Natal de Jesus é ter o coração abastecido de promessa, e quando há promessa, há esperança, porque a promessa se cumpre. Senhores políticos, não prometam, por favor. Só assumam um compromisso. Para nós já vai estar de bom tamanho. Porque toda promessa que se faz não se cumpre. É impressionante. E aí deturpam e deterioram, implodem uma palavra com um significado tão importante, tão robusto, tão sério, que é este de promessa. E eu gostaria de compartilhar então esses 5 textos. É lógico que eu não vou fazer menção de Isaías 9, que nós lemos na abertura, pastor Rogério leu na abertura do culto. Mas o primeiro texto, vamos do início. Vamos ver bastante Bíblia hoje. Gênesis 3,15. Eu quero falar pouco, quero ler muito. A leitura irá falar por si. Não se esqueça do contexto, promessa. Que é isso, Natal? É uma promessa. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra aqui, descendência, em algumas traduções está como semente. A semente da mulher e a semente de Satanás. Ambas cresceram, ambas se desenvolveram, mas uma foi feita a promessa de que pisaria a cabeça. E quando você pisa a cabeça, você destrói. E a outra diz que só machucaria o calcanhar. O Senhor Jesus é a semente que pisou e que derrotou o império das trevas e o medo do ser humano, o inimigo do ser humano, que é a morte. Ou seja, ele afirmou claramente que Satanás é inimigo do ser humano, como o próprio significado do nome Satanás já se afirma. Satanás significa adversário, inimigo. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 9. O que diz aqui?
Vamos lá. Eu tenho aqui, meu filho, conseguiu? Muito bom, muito obrigado. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Há que haver uma resistência. Há que haver uma persistência, há que haver um esforço. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso lá Pedro escrevendo nessa ocasião, e podemos reportar essa palavra para os dias de hoje, pois na verdade temos irmãos que sofrem perseguição por conta da palavra do amor e da expressão do amor de Jesus. Temos países nesse mundo que não celebram o Natal, e são vários, principalmente no Oriente. Não é? Em Israel não celebra Natal, no Japão não celebra Natal. Pastor Francisco. Pois não. Sim. Uma determinação para excluir a palavra Natal, e colocar no lugar a palavra Natal o dia da alegria. Pastor Francisco está dizendo que na Europa já existe um movimento para extrair a palavra Natal e substituí-la por alegria. O Natal não é sinônimo de palhaço. Meu repúdio a essa ideia. Pastor Francisco trouxe essa informação agora, eu não sabia. Mas nós temos hoje movimentos que estão lutando ardorosamente, quase que sangrando, para acabar com o sentido do Natal. Essa é a verdade. Destruir a imagem de Jesus como Salvador. Salvador é aquele que vem trazer ajuda. Onde está registrado na história que Jesus prejudicou a vida de alguém? Onde está registrado na história que Jesus destruiu o governo de alguém? Onde está na história que Jesus impediu alguém de fazer o que quisesse da sua vida? Em nenhum lugar. Muito pelo contrário, Jesus sempre foi muito liberal, no sentido de permitir que eu e você que está em casa, faça as escolhas, mas que assumamos as nossas consequências. E ele diz que sempre estaria pronto para acolher, para ajudar, para apoiar, não é? O seu amor é incondicional. Mas existe uma linha chamada Nova Ordem Mundial, onde eles estão tentando destruir, estão tentando desconstruir aquilo que há mais de 2000 anos foi construído e há mais de 5000 anos foi prometido. Eu quero dar um recado. Vai ser uma luta em vão. Muitos vão se deixar levar. Lamento por isso. Alguns até predestinados à escolha, vão se deixar levar, mas muitos estarão prontos para defender a fé em Jesus e o seu grande amor, e continuarmos celebrando a fonte da esperança na humanidade, a única fonte da esperança, e fonte é algo que não para, é a fonte das promessas, e elas se cumprem em Jesus. Segundo texto, em Gênesis 12, versículo 2 e versículo 3, vejamos o que está escrito: farei de você um grande povo, falando com Israel, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que os amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Deus começou a revelar seu plano de salvar o mundo através de Jesus. Ele prometeu que através de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão foi o pai do povo de Israel e Jesus foi seu descendente. É uma promessa que foi dada e uma promessa que se fez valer quando Jesus veio ao nascimento. O terceiro texto, por favor. Terceiro texto, Salmos 89, do verso 1 ao verso 4. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu povo, servo de Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei teu trono por todas as gerações. É uma promessa quando o povo de Israel quis um rei. Deus deu o trono a um homem chamado Davi. Como ele era um homem fiel, Deus prometeu a Davi que sua descendência reinaria para sempre. Jesus era da linhagem de Davi e ele reina por toda a eternidade. Deus de promessas. Deus de promessas. Natal, recordar promessas. Natal, rever promessas. Natal, rever situações que estão em nosso entorno, como essa que o pastor Francisco acabou de mencionar. O quarto, Isaías 7, 13 a 14. Isaías 7, 13. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Um sinal. Natal é tempo de avaliar sinais. Olha o sinal. A virgem ficará grávida. Isso foi escrito em torno de mais ou menos uns 600, 700 anos antes de Jesus nascer. Quer dizer, já era um absurdo você falar que a grávida, a virgem se mantém virgem. É um absurdo. Mas na época era isso que Deus mandou Isaías falar. Imagina quantas pessoas riram dele. São doidos. Ficará grávida, dará à luz ao filho e o chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Foi um grande milagre que o mundo viu, mas não aconteceu sem aviso. Deus deixou sinais ao longo da história, na forma de profecias, para todos que puderem identificar o Salvador do mundo quando nascesse. E Jesus cumpriu todas as profecias. Todas as profecias. Só que o que acontece, William? A sua paciência, de repente, e a minha, são por 12 meses. Nós estamos falando de centenas de anos. Centenas de anos. Para nós, se já não foi cumprido amanhã, já não está valendo mais nada. A gente já fica irritado, bravo, chateado. Deus nos testa nesse percurso do tempo. Interessante. E o quinto e último texto, Miqueias 5:2, diz assim, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. Belém era uma vila pequena, a terra natal do rei Davi. Mas apesar de pequena, sem muita importância econômica, sem muita badalação e etc., ela recebeu o privilégio de ser o lugar do nascimento do Salvador do mundo. Natal, tempo de promessa. Existem promessas que estão sobre nossas vidas. Existem promessas que estão sobre a sua vida. Você precisa se abrir para elas, se abrir para estas promessas e recebê-las, e ser então abençoado por elas. E não se assustem, eu vou caminhar para a conclusão. Eu gostaria de que nós lêssemos
Salmo 146, do versículo 1 ao versículo 10. O autor desse salmo é anônimo, não sabemos exatamente quem escreveu esse salmo. Possivelmente escrito na época do retorno dos hebreus do exílio da Babilônia. O Salmo 146 é um rico hino de adoração ao Senhor, e o cântico começa e termina adorando o Senhor. São 10 versos apenas. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura com o seu coração. Vamos lá. Versículo 1. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, os seus projetos, acabam-se tudo. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Aí está a sua esperança, fincada nessa rocha chamada Jesus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade, as suas promessas para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. E o 10. Ao 9. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão, e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. E o 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O Deus que cumpre promessa, que estabelece promessa, que zela e vela pelas suas promessas. Não é o homem para que minta, nem filho do homem para que engane. Ele é o Deus vivo. Natal é promessa cumprida, e que faz menção a outra promessa agora perfeita pelo próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 28. E isso me emocionou muito no culto de hoje, pois eu fiz menção e na minha memória veio o batismo da minha sobrinha. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu, Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Aí então, e só então, eu estarei sempre com vocês, até o fim do seu tempo, da sua época, ou da época vindoura, de todos os tempos, não importa o tempo, eu estarei presente. Em João capítulo 14, Jesus continua fazendo promessas. Olha o que ele diz do versículo 1 ao versículo 4. Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês, que é o que nós mais sofremos nesses períodos. Eu quero aqui dizer da minha gratidão pelo grupo de louvor de hoje, pela ministração do louvor, e quando a Roseli disse, a Sueli disse, sobre aquilo que Deus falou com ela na sua casa, é a grande verdade. Deus é o Deus forte, fortaleza, escudo, não é? Ele é o protetor, Ele é fiel e Ele sempre está conosco, esta é a sua promessa. Só que o nosso coração fica perturbado, fica agitado, fica um pouco desesperado até, não é?
Mas ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos, esta promessa é para os que creem no Natal. Não que creem na alegria, como querem agora implantar, mas que creem no Natal, no nascimento do Messias, o enviado de Deus. Muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para você, para você, para você, para mim, para você, para você, para todos nós. E quando eu for preparar lugar, agora atenção, esta é a promessa que toda ceia, toda celebração de Santa Ceia, ela traz à nossa memória. Voltarei. Presta atenção. Esse Jesus que veio, esse Jesus que nasceu, esse Jesus que foi prometido, esse Jesus que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra, está prometendo voltar. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Aleluia! Assusta, né? Mas como será? Não é problema teu e nem meu. Como será? Não é problema teu e nem meu. O raio da minha e da sua ansiedade, por vezes, quer maquinar a forma, o dia, a hora e a maneira. Não é problema meu e nem teu. A única obrigação que nós temos é louvar, confiar e louvar. Então prepara, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho, a forma, a maneira, para onde e como ir, para onde vou, como me seguir. Vocês sabem. E assim devemos nos comportar, nesta esperança. Por isso, queridos, celebremos o Natal. Sentiremos falta este ano de cantata. Sentiremos falta este ano de conjuntos masculinos, de conjuntos femininos. Sentiremos falta, pois o Senhor levou para si o nosso regente. Um regente voluntarioso que estava sempre conosco. Mas vamos orar. O Senhor há de preparar outras formas e maneiras para que no próximo ano possamos ter nossas cantatas de Natal, possamos ter os nossos conjuntos, as Páscoas, né? E as nossas crianças lindas e maravilhosas estarão aqui no dia 19, apresentando em torno de 15 a 20 minutos a sua cantata infantil de Natal. E nós estaremos celebrando com eles com muita alegria e efusividade, com muito entusiasmo. E assim eu desejo que todos nós celebremos o Natal nesse mês. Não se deixe enganar por nada, não se deixe iludir por nada. Não são os presentes. Natal também significa presente, mas significa muita coisa, entre tantas coisas, mas a principal: o teu Senhor vive. O teu Senhor nasceu. O Senhor dessa igreja nasceu. O Senhor da minha casa, da sua casa, ele surgiu. E surgiu para estabelecer o seu reino, primeiro em mim, e depois espalharmos para todas as pessoas. E hoje, lá no balneário de Camboriú, quase 1000 pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eu disse ao pastor Francisco quando cheguei, esse fato, ele estava na porta e ele fez exatamente a mesma coisa agora. Aleluia! Glória a Deus! É muita alegria. Amém?